O Brasil é enorme, diverso e cheio de surpresas, e muitos dos seus lugares mais incríveis ainda passam longe dos holofotes. Entre cânions gigantescos, vilarejos históricos, cavernas, cachoeiras de água cristalina e paisagens que ninguém imagina que existem, iremos te provar que nosso país vai muito além do que vemos nos cartões postais. Se você quer viver experiências novas, fugir do óbvio e descobrir lados do Brasil que não fazem parte dos roteiros mais famosos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo com 25 sugestões de destinos incríveis e ainda pouco conhecidos no nosso país. Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo com 25 sugestões de destinos fora do óbvio para conhecer no Brasil. Para quem não nos conhece, eu sou o Bruno, irmão da Paula, filho do Marcos e da Marta, e juntos temos esse canal chamado Rolê Família. Em 2025 finalizamos nossa meta de criar conteúdo em todos os 26 estados do nosso país, e um dos nossos objetivos era de conhecer várias dessas joias escondidas. Importante falar que deixamos de fora da lista locais como Caparaó, Petar, Chapada das Mesas, Barra do Garças e a Serra da Capivara, pois entendemos que apesar de eles não serem super conhecidos, já estão em plena ascensão nos últimos anos. Demos preferência para os lugares sobre os quais ainda existe pouquíssimo conteúdo aqui no YouTube, verdadeiros achados que merecem muito mais destaque. Como mostramos depois da vinheta, esse vídeo está sendo oferecido pelo Skyscanner, um dos melhores e maiores buscadores de voos, hotéis e aluguéis de carros do mundo. E ao longo desse conteúdo, iremos dar uma dica de como pesquisar e economizar nas suas passagens. Dito isso, bora começar esta lista muito bem com o incrível Vale do Catimbau. Localizado entre o Agreste e o Sertão Pernambucano, o Vale do Catimbau foi um dos locais mais especiais que já conhecemos no Brasil. O relevo aqui é impressionante, com paisagens que têm um aspecto lunar, como as do Santuário e a da Serra das Torres. Outros pontos que se destacam são o Mirante do Chapadão, a Pedra Furada, a Pedra do Gavião, o Vale das Estatuetas, a Pedra do Cachorro, a Serra do Pico, e o sítio arqueológico Alcobaça, que possui um dos maiores paredões com pinturas rupestres do Brasil. Para conhecer todos esses pontos, nossa base foi a cidade de Buíque, que está localizada a cerca de 280 km da capital pernambucana Recife. Aproveito para falar que vamos deixar todos os contatos de guias e agências aqui na descrição do vídeo e que temos vídeos com mais detalhes sobre todos os locais citados aqui. Para quem tiver interesse em conferir depois, é só pesquisar Rolê Família mais o nome do destino que deseja. Nossa segunda sugestão diretamente do estado de Mato Grosso é Vila Bela da Santíssima Trindade. Para quem curte trilhas para ver poços com água cristalina e cachoeiras, esse sem dúvida é um dos melhores destinos do Brasil. A melhor época para visitar vai de dezembro a maio, que apesar de ser o período chuvoso, é justamente quando o Cânion do Jatobá, o grande destaque da região, está cheio e no auge da beleza. E falando nele, o Cânion do Jatobá é sem exagero um dos atrativos mais espetaculares que já conhecemos no Brasil. A cor da água e o paredão gigantesco fazem dele um cenário que fica gravado na memória. Além do Cânion, Vila Bela oferece uma porção de outros atrativos imperdíveis, como a Cachoeira do Funil, as trilhas da Poaia e do Pequi, o Vale das Cachoeiras, a Cachoeira dos Namorados e a trilha até a imponente Cachoeira do Jatobá, a maior queda d'água do Mato Grosso, com aproximadamente 252 metros de altura. Seguindo, vamos para o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Localizado entre Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais, essa é uma verdadeira joia escondida do nosso país, onde você pode encontrar belezas naturais únicas e alguns dos sítios arqueológicos mais interessantes do nosso país. O principal atrativo da região é a Gruta do Janelão, considerada por muitos a caverna mais incrível do Brasil. A cavidade da caverna tem mais de 100 metros de altura e lá podemos ver a maior estalactite do mundo, que é conhecida como perna de bailarina e possui cerca de 28 metros. Além da Gruta do Janelão, outro local que impressiona por sua magnitude é o Arco do André. Dentre os vários sítios arqueológicos que podemos conhecer, os dois mais interessantes que visitamos foram a Lapa dos Desenhos e a Lapa do Caboclo. Lá há inúmeras artes rupestres super coloridas de diferentes temas e formas. Fora esses 4 pontos, outros atrativos do Parque Nacional que conhecemos foram a Gruta do Carlúcio, a Lapa Bonita, a Lapa do Boquete, o Mirante do Mundo Inteiro e a Lapa do Rezar. Para a quarta sugestão, vamos até o Nordeste para te apresentar Tutóia. São poucos os lugares do Brasil que são tão privilegiados geograficamente quanto esse paraíso escondido no Maranhão. Do lado oeste fica uma porção dos chamados Pequenos Lençóis Maranhenses, onde além das características dunas e lagoas, você encontra os belos e fotogênicos coqueirais. Já do lado leste, você pode fazer passeios para conhecer um pouco do Delta do Parnaíba, terceiro maior delta oceânico do mundo, que é repleto de uma exuberante biodiversidade e paisagens de tirar o fôlego como essa da Ilha do Caju. Ao final de tarde desses passeios para esse lado, você pode ver a belíssima Revoada de Guarás. Geralmente, a época que as lagoas dos Pequenos Lençóis ficam cheias e a chance de chuva é baixa é entre junho e setembro. Fala galera, pausa rápida aqui nesses destinos incríveis do nosso Brasil que a gente está mostrando para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, dono aqui da página do Rolê Família, e eu fiz essa pausa aqui porque se tem uma dica incrível para quem quer viajar e encontrar as melhores passagens para todos esses destinos que a gente está mostrando é usar o Skyscanner. Para quem não conhece, o Skyscanner é um buscador que compara milhões de opções de voos em tempo real e te mostra os melhores preços de forma muito simples e rápida. Então é quase como se fosse um assistente de viagens de bolso e gratuito. E agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta do aplicativo e também do site do Skyscanner para quem quer encontrar as melhores passagens para fazer suas viagens. Primeiro passo, obviamente, é vocês baixarem o aplicativo. Então a gente vai deixar um link para download aqui na descrição do vídeo e também em um QR Code aqui na tela. Então se vocês estiverem vendo esse vídeo pela TV, pega o celular, escaneia o QR Code e daí ele já vai direto para o local onde vocês podem fazer o download. Então já estamos aqui com o aplicativo aberto e eu vou mostrar uma função para quem já sabe o período que vai ter férias, que vai ter um recesso, mas ainda não tem ideia para onde quer viajar. E o Skyscanner consegue te ajudar um pouquinho com isso. Então vamos lá. A gente vai clicar aqui em passagens aéreas na página principal do aplicativo. A gente vai selecionar o aeroporto de partida, eu vou usar como exemplo saindo de São Paulo capital. E o segredo está agora. Quando tu vai selecionar para onde tu quer ir, tu vai selecionar aqui a opção para e vai aparecer aqui o mundo inteiro. Tu seleciona o mundo inteiro, depois tu coloca a data, né, ou um mês ou alguma data específica. Eu vou selecionar o mês de maio como exemplo. E agora automaticamente aqui a plataforma vai te mostrar as melhores opções de passagens nesse período que tu vai ter férias ou que tu vai ter um recesso. E essa é apenas uma das várias funções que o Skyscanner tem. Eu acho que é o site que a gente mais usa para pesquisar passagem. Eu vou deixar mais algumas dicas para quem quiser aqui na descrição do vídeo. Nossa oitava sugestão de viagem para fazer em 2026 é a região turística da Chapada das Emas, no estado de Goiás. A região turística da Chapada das Emas contempla 10 cidades do sudoeste goiano e foi criada para incentivar o desenvolvimento do turismo por lá. Provavelmente foi nossa viagem mais surpreendente do ano passado, pois em um roteiro de 8 dias passando por 6 cidades, encontramos poços com água cristalina, cachoeiras imponentes, sítios arqueológicos, turismo de base comunitária e o Parque Nacional das Emas com uma exuberante fauna e flora do Cerrado.
Começamos nossa viagem pela cidade de Baliza para conhecer o incrível Salto Paraguaçu, uma das cachoeiras mais belas do estado. Seguindo, fomos para Caiapônia, onde destacam-se águas cristalinas como as do Complexo Santa Helena. Ali ao lado fica Piranhas e lá visitamos outra bela cachoeira, a São Domingos. Seguindo, passamos pela região do Pinga Fogo em Mineiros, que possui piscinas naturais e gigantes paredões avermelhados. Paramos depois em Chapadão do Céu, que foi nossa porta de entrada para conhecer o Parque Nacional das Emas, um verdadeiro santuário da fauna e flora do Cerrado. E para finalizar, visitamos Serranópolis, cidade com alguns sítios arqueológicos impressionantes, com destaque para os que tem dentro da Pousada das Araras. Essa é uma região que ainda está desenvolvendo o turismo e temos certeza que futuramente será uma rota muito procurada por viajantes. A sexta sugestão é a Serra da Ibiapaba, no estado do Ceará. Essa região, que abrange várias cidades cearenses, é cheia de cultura, cachoeiras, poços com água cristalina e um povo muito hospitaleiro. Os principais destaques que conhecemos por lá foram a Bica do Ipu, o Castelo de Pedras, o Centro Histórico de Viçosa do Ceará, as Piscinas Naturais da Lapa, a Cachoeira Grota da Velha e o Parque Nacional de Ubajara. Nesse último ponto você pode fazer passeio de bondinho, visitar a Gruta de Ubajara e também alguns mirantes. Também no Ceará fica Quixadá, cidade conhecida como a Terra dos Monólitos. Essas pedras gigantes que emergem do solo formam um dos cenários mais únicos do sertão cearense. O ponto mais icônico da cidade é a Pedra da Galinha Choca, uma formação peculiar que realmente lembra uma galinha. Aos pés dessa pedra fica o Açude do Cedro, a primeira grande obra de combate à seca no país, com uma capacidade de acumular até 125 milhões de metros cúbicos de água. Esse local é um dos melhores para apreciar o pôr do sol na cidade. Além dele, em Quixadá também fica a Pedra do Cruzeiro, a Serra do Estevão, o Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão e o Mirante de Voo Livre. Nossa oitava sugestão é o combo da Serra das Confusões com os Canyons do Viana. No interior do Piauí, esses dois locais ficam relativamente próximos entre si e valem a pena serem visitados em uma mesma viagem. O Parque Nacional da Serra das Confusões é o maior da região Nordeste, com mais de 823 mil hectares, e foi um dos destinos do Brasil em que mais nos sentimos em uma paisagem lunar. A principal entrada para explorar o destino é pela cidade de Caracol, mas também é comum as pessoas fazerem bate-volta a partir da Serra da Capivara. Fizemos um roteiro de um dia por lá e conhecemos diversos atrativos. Primeiro fizemos uma trilha de cerca de 4 km de nível moderado chamada Cores da Caatinga. O ápice dessa caminhada é o Mirante das Andorinhas. Seguimos depois para outro mirante chamado Janela do Sertão. E para finalizar nossa passagem por lá, fizemos outra trilha de 4 km de nível moderado para conhecer a Gruta Riacho do Boi. Esse foi nosso local favorito da Serra das Confusões, principalmente quando os canyons ficaram mais estreitos. O ponto final da trilha é o chamado Jardim, um local com vegetação impressionante no meio dos paredões. Agora falando dos canyons do Viana, esse foi um dos atrativos mais surpreendentes e belos que já conhecemos no Brasil. No entanto, não é tão simples de chegar. Você pode conhecer os canyons partindo de Bom Jesus ou de Caracol, e é extremamente recomendado ir com um veículo 4x4, já que a estrada é de difícil acesso e tem bastante areia fofa. O passeio para lá é de dia inteiro, são aproximadamente 100 km percorridos, porém o trecho mais impressionante tem cerca de 10 km. Durante o trajeto no meio dos canyons, é possível descer do veículo para contemplar a beleza dos paredões alaranjados a pé.
Agora vamos para 3 sugestões que estão dentro da região turística da Chapada Diamantina, na Bahia. As principais bases para conhecer essa chapada são Lençóis, Andaraí, Mucugê e Vale do Capão, mas há outras cidades incríveis que ainda não são tão procuradas. A primeira sugestão aqui é Rio de Contas, que na nossa opinião é uma das cidades históricas mais belas e preservadas do Brasil. Lá você encontra inúmeras casinhas coloniais coloridas, praças largas e muitas trilhas no entorno do município. Na parte histórica, algumas construções chamam mais a atenção, como a igreja de Nossa Senhora Santana, a antiga Casa de Câmara e Cadeia e a Paróquia Santíssimo Sacramento. Já em relação às trilhas, Rio de Contas serve como base para explorar 2 dos picos mais altos do Nordeste, o Pico das Almas e o Itobira. A trilha para o Pico das Almas é uma das mais bonitas que já fizemos. São cerca de 12 km de nível difícil e no caminho você passa por vários afloramentos rochosos como esses do ponto chamado de Vale do Queiroz. Já a trilha para o Pico de Itobira é um pouco mais curta com cerca de 8 km, mas ainda assim é considerada de nível difícil. Subimos lá para ver o nascer do sol e foi um dos mais belos que já vimos na vida. Ainda na região sul da Chapada Diamantina, outra joia escondida é Piatã. A cidade mais alta do Nordeste brasileiro e também considerada a mais fria de toda a região. Cercada por serras a cerca de 1.280 metros acima do nível do mar, é comum a temperatura baixar de 10 graus Celsius nos meses de inverno. Esse clima aliado à altitude cria condições ideais para a produção de cafés especiais, e não por acaso o município é conhecido como a Terra do Café, visto que lá são produzidos alguns dos melhores e mais premiados cafés do Brasil. Falando do ecoturismo, Piatã oferece muitos atrativos, como a Serra do Navio, os Caldeirões do Vale da Lua, a Serra da Santana, a Cachoeira do Coxó, dentre vários outros pontos. Destacamos também o turismo rural que vem ano após ano crescendo na região e também seus vários sítios arqueológicos, como os da Serra do Gentil. Piatã também serve como base para explorar o Pico do Barbado, o ponto mais alto do Nordeste com 2.033 metros de altitude, que fica localizado na cidade vizinha a Baíra. E a última sugestão na Chapada Diamantina é na porção norte dessa região, pois é lá que fica Morro do Chapéu. Esse é um destino com vários tipos de atrativos. Lá tem a histórica Vila do Ventura, paredões com pinturas rupestres no Complexo Arqueológico Lagoa da Velha, comunidades quilombolas, turismo rural e também uma das mais impressionantes cavernas que já conhecemos no Brasil, a majestosa Gruta dos Brejões. Essa gruta tem a segunda maior boca de caverna do nosso país, com aproximadamente 110 metros de altura. A trilha para conhecer esse atrativo e seus arredores tem cerca de 14 km, e no decorrer do percurso você pode ver algumas raras formações de caverna, como a chamada Bolo de Noiva e também 2 gigantes clarabóias, que foram nossos pontos favoritos desse rolê. O município também é um dos mais altos do Nordeste, com uma altitude média de 1.100 metros. Essa elevação, aliada ao clima ameno, faz com que aqui seja um ótimo local para produzir vinhos. E não à toa Morro do Chapéu tem o título de capital do vinho da Chapada Diamantina. Se você gosta de cavernas, um destino que não pode faltar na sua lista é o Parque Estadual de Terra Ronca, no estado de Goiás. Localizado entre as cidades de São Domingo e Guarani de Goiás, esse parque tem um dos maiores complexos de cavernas de todo o continente americano. Se for para lá, recomendamos pelo menos 4 dias para conhecer as cavernas Terra Ronca 1, Terra Ronca 2, São Bernardo, São Mateus e Angélica. Além do tamanho e da quantidade de cavernas, Terra Ronca impressiona pela variedade de formações raras e extremamente delicadas, esculpidas gota a gota ao longo de milhões de anos. Em vários trechos você encontra estalactites finíssimas que parecem fios de cristal pendurados no teto, além das electites, que são aquelas formações que desafiam a gravidade e crescem em direções inesperadas como verdadeiras obras de arte da natureza.
Por serem tão sensíveis, esses ambientes só podem ser visitados com guia autorizado. Além das cavernas, lá você pode fazer a flutuação do Rio Domingos. Para quem quiser estender sua viagem nesse canto de Goiás, também rola ir até Mambaí, que é um dos melhores destinos de turismo de aventura no Brasil. A cidade serve como base para explorar pontos como a Lagoa do Léo, a Cachoeira do Funil, os Poços Azuis, a Cachoeira Paraíso do Cerrado e a Lapa do Penhasco. A próxima dica é Pancas no Espírito Santo, e na nossa opinião esse local tem uma das paisagens mais únicas do Brasil. Essa pequena cidade é porta de entrada para explorar os espetaculares pontões capixabas. Essas gigantescas pedras de granito são chamadas pela geologia de Inselbergs, que é um termo que vem do alemão e que quer dizer algo como montanhas-ilhas. O diferencial de Pancas é que aqui essas formações estão espalhadas por absolutamente todos os lados da cidade. Algumas das pedras de destaque são a Pedra do Camelo, a Pedra do Operário e a Pedra da Agulha, que foi a nossa favorita. O mirante que mais gostamos foi o da rampa de voo livre. Outro local surpreendente é a Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul. Muita gente sabe que o Pantanal é a maior planície alagável do mundo e um excelente destino para a observação de fauna e flora. O que poucos sabem é que, escondido no meio disso, há uma imponente serra com formações geológicas impressionantes. A Serra do Amolar fica próxima do Rio Paraguai e é um conjunto de morros que se estende por cerca de 80 quilômetros. Algumas formações são tão grandes que ultrapassam os 1.000 metros de altitude. Para chegar até lá, porém, é preciso disposição. A jornada envolve longas horas de viagem, incluindo 5 horas de barco pelo Rio Paraguai acima, partindo da cidade de Corumbá. Além das paisagens e de possíveis encontros especiais com a fauna, lá você encontra um Pantanal raiz, com comunidades tradicionais que têm um modo de vida bem autêntico. Um destino de litoral que certamente nos surpreendeu foi Galinhos, no Rio Grande do Norte. Galinhos é uma pequena cidade com cerca de 2.000 habitantes e grande parte dela fica dentro de uma península. Apesar de ter estrutura simples, o local é ideal para quem busca sossego e tranquilidade. O jeito mais tradicional de chegar até lá é pelo estacionamento de Pratagil. Lá você deixa seu carro e pega um barco para chegar na península. Em Galinhos você pode fazer tanto passeios de barco pelo braço de mar, quanto passeios de buggy pelas dunas. As praias da península são lindas e foi lá que vimos um dos pôres do sol mais belos da nossa jornada viajando pelo Brasil. Agora vamos para 2 destinos amazônicos fora do convencional. O primeiro é a Serra do Divisor, no Acre, a parte mais ocidental do nosso país. Para chegar lá, você tem que estar disposto a longas horas de viagem. Saindo de Mâncio Lima, você pega um barco e sobe o Rio Moa e o Rio Japim em um trajeto de cerca de 8 horas. Pelo isolamento e por ser um parque nacional, a Serra do Divisor é um dos lugares mais preservados do Brasil. Lá você encontra uma rica biodiversidade, que torna o local um paraíso para quem busca ter esse tipo de contato com a natureza. Um turismo que vem crescendo por lá nos últimos anos é o de observação de aves. Muitos vão para lá com o objetivo de visualizar e fotografar aves raras como a choca do Acre, um animal que só existe nesse cantinho do Brasil. A estrutura da Serra do Divisor é simples, mas tudo funciona bem e o contato com a natureza é total. São apenas 3 pousadas na região e nós ficamos na Caminho das Cachoeiras, onde fomos muito bem recepcionados pela Dona Eva. Dentre os atrativos turísticos, você encontra várias trilhas no meio da floresta que te levam a cachoeiras ótimas para refrescar o corpo, como a Cachoeira do Amor, a Cachoeira do Ar-Condicionado e a Cachoeira Formosa. Outra trilha de destaque é a do Mirante. Após uma subida de 800 metros, você chega em um dos pontos mais altos da região, que te dá uma visão privilegiada da imensidão verde da floresta amazônica. Se for um dia para lá, não deixe de conversar e ouvir as histórias dos moradores. O povo é muito hospitaleiro e dá aulas de vida sobre comemorar com o privilégio e desafio de estarem isolados no meio da maior floresta tropical do mundo.
Em uma pegada parecida, a próxima sugestão é a Floresta Nacional do Amapá, um dos pontos mais isolados do estado mais isolado do Brasil. Apelidada carinhosamente de Flona pelos nativos, você também tem que estar disposto a um longo trajeto para chegar até lá. Primeiro são cerca de 1h30 de carro de Macapá até Porto Grande, e depois mais umas 3h30 de barco subindo o rio Araguari. Ali a hospedagem é na casa da Arlete e da Dona Glorinha, duas simpáticas ribeirinhas que te conduzem por trilhas na floresta e te mostram na prática como os moradores utilizam os recursos da floresta para viver com sabedoria e respeito ao meio ambiente. Passar 3 dias ali foi uma das experiências de selva mais autênticas que já tivemos na vida. Caso queira outro local fora do óbvio para conhecer no Amapá, a dica é ir até Laranjal do Jari para visitar as Cachoeiras de Santo Antônio. Elas são um dos maiores conjuntos de quedas d'água do Brasil. O semicírculo formado por elas é enorme e impressiona pela beleza e pela energia. Outro local com cachoeiras volumosas e impressionantes é Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Os dois maiores destaques daqui são o Salto Belo e o Salto Tiariti. No Salto Belo você pode fazer uma trilha que te leva até atrás da queda d'água. Prepare-se para se molhar bastante e ouvir o som forte dessa imponente cachoeira. Já no Salto Tiariti você tem vários mirantes para ver a queda de um ângulo mais frontal. Esse é o maior salto da região, com aproximadamente 95 metros de altura. Além desses, lá também tem o Salto da Mulher, as 4 cachoeiras, a Ponte de Pedra e o Balneário Rio Verde. A maioria dos atrativos de Campo Novo do Parecis fica dentro de terras indígenas, então além do ecoturismo, você pode fazer o etnoturismo e conhecer um pouco mais da cultura e tradição do povo Halit Pareci. Voltando para o Nordeste, vamos para 3 sugestões no estado do Piauí. A chamada Capadócia Nordestina está localizada na cidade de São José do Piauí e era chamada originalmente de Cidade Encantada. O nome atual, que inclusive é o que aparece nas placas, veio após uma matéria de TV que comparou o local à Capadócia. É obrigatório estar com guia para conhecer o local e relembro que vamos deixar todos os contatos na descrição do vídeo para vocês. O passeio tem de 4 a 5 horas de duração e a primeira parada é na Pedra do Castelo. Depois começamos a explorar a chamada Cidade Encantada de vários ângulos e mirantes diferentes. Caso queira estender sua viagem por essa parte do Piauí, também pode ir para Oeiras, que foi a primeira capital do estado. O centro histórico da cidade foi tombado pelo IPHAN em 2012 e apresenta várias correntes arquitetônicas, como o estilo colonial e o Art Deco. Continuando a lista, vamos para a região do Cânion do Rio Poti, que abrange cidades como Buriti dos Montes e Castelo do Piauí. O passeio de lancha pelos cânions é o mais famoso da região. O barco percorre cerca de 12 km de ida e volta sobre as águas esverdeadas do Rio Poti, passando por diversos paredões. Outros 2 pontos que dá para visitar na região são os Picos do André e a Pedra do Castelo. O primeiro tem um sítio arqueológico com várias pinturas rupestres e o segundo tem alguns salões com belas formações geológicas. Uma curiosidade legal é que essa região é considerada um dos melhores pontos do Brasil para observação de estrelas, e inclusive é uma hospedagem de alto padrão chamada Nazaré Canyon Lodge que tem até um observatório astronômico. A última sugestão nesse estado é o Parque Nacional 7 Cidades, que fica localizado entre os municípios de Piracuruca e Brasileira. As 7 cidades não são cidades de fato, e sim 7 agrupamentos de formações rochosas super diferentes. É possível fazer o tour sem guia, porém recomendamos muito você ir com um condutor credenciado para te contar as histórias e peculiaridades do local. Começamos nossa passagem por lá pela 6ª cidade, onde fica a curiosa Pedra da Tartaruga. Seguindo fomos até a 2ª cidade. Nela passamos pelo Arco do Triunfo, por alguns sítios arqueológicos, pela Pedra da Jiboia e finalizamos em um dos mais belos mirantes do Parque Nacional.
Na terceira cidade, podemos ver as formações rochosas mais diferenciadas. Na quarta cidade, há mais sítios arqueológicos e também a incrível formação chamada de Mapa do Brasil. Na quinta cidade fica outra pedra com formações poligonais. Na sétima cidade fica a Pedra do Dragão Chinês e a Gruta do Pajé. E para finalizar é na primeira cidade que fica a Pedra dos Canhões e o Mapa do Piauí. Além das 7 cidades, há outros atrativos dentro do Parque Nacional, como a Cachoeira do Riachão. Próximo do Parque Nacional, caso queira ficar mais dias na região, você pode conhecer Pedro II, que é conhecida como a Terra da Opala. O centro histórico de lá é bem bonito e você também pode ir até o mirante do Morro do Gritador, que possui uma vista panorâmica de 729 metros de altitude. A 12ª sugestão são as Serras Gerais. Localizada no sudeste do Tocantins, as Serras Gerais é uma região muito extensa e abrange diversas cidades. Lá você pode conhecer belíssimas cachoeiras, serras, cavernas, mirantes e vários rios com as águas incrivelmente cristalinas. Embora ainda seja pouco conhecida e divulgada, há tantos atrativos por lá que é possível montar roteiro de mais de 15 dias passando por várias cidades. Para dar uma ideia do potencial das Serras Gerais, só na cidade de Almas é possível conhecer o Cânion Encantado, as Cachoeiras do Portal, da Capivara, do Urubu Rei e da Cortina. Mais ao norte, em Pindorama do Tocantins, está a Lagoa do Japonês, famosa por suas águas cristalinas. Já ao sul, em cidades como Rio da Conceição, encontra-se a Lagoa da Serra, uma das mais belas do Brasil. E agora, próximo da divisa com a Bahia, passando pelas cidades de Aurora do Tocantins, Lavandeira e Taguatinga, você pode conhecer o Rio Azuis, a Praia do Pequizeiro, a Praia do Puçá, o Poço Paraíso e o Poço Azul. Destacam-se ainda a Cachoeira do Catuá e o Complexo Águas Lindas de Canjica, que ficam no município de Paranã, próximos da divisa com Goiás. Agora vamos para o Brejo Paraibano. Essa região turística da Paraíba abrange 17 municípios e é uma verdadeira joia do turismo cultural do Brasil. Dentre as cidades de destaque estão a Charmosa Areia, a Lagoa Grande e Bananeiras. Para vocês terem noção, a Areia tem um conjunto histórico e urbanístico tombado pelo IPHAN desde 2006 e na sua área tombada existem cerca de 420 imóveis. Um dos grandes atrativos da região são os engenhos de cachaça. Alguns são tão bonitos que até parecem palácios. Nosso favorito foi o Engenho Baixa Verde, que fica na cidade de Serraria. E se você curte aventura, na cidade de Pilões tem o maior rapel da Paraíba, que é feito na Pedra do Cruzeiro. Ali pertinho, bem na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, também rola conhecer a Pedra da Boca, que fica em Araruna. Ela é uma das formações rochosas mais diferentes que já conhecemos no Brasil, e você pode fazer trilhas por ali ou encarar o balanço da boca. A penúltima sugestão é Formosa, no estado de Goiás. Essa cidade fica bem próxima de Brasília e, sinceramente, a gente não entende como ela não tem mais reconhecimento nacional. Ali fica uma das maiores cachoeiras do estado, o Salto do Tiquira, com 168 metros de altura. Outro complexo com cachoeiras que vale a visita é o do JK. Lá tem vários poços com água cristalina, além da bela cachoeira do JK. No entanto, os 2 locais que mais gostamos não foram esses, mas sim 2 belas dolinas. O Buraco das Andorinhas é o mais famoso e oferece passeio de bote dentro de um dos maiores lagos subterrâneos do Brasil. Vale dizer que a trilha para chegar até lá é considerada de nível difícil. A outra dolina, a dos Maracanãs, é ainda mais difícil de chegar, mas vale muito a pena, principalmente se você gosta de aventura. Primeiro você faz um rapel para descer até a parte baixa da dolina, e depois segue por uma trilha que passa por alguns trechos bem estreitos. O final compensa porque você chega nesse poço escondido com uma água extremamente cristalina. O mais incrível é que a temperatura da água desse poço é super agradável. E a última dica da lista é a região do Cariri cearense, que é conhecida como a capital cultural do estado do Ceará.
Lá podemos ver alguns dos fósseis mais preservados do mundo no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, conversar com os mestres de cultura que são verdadeiros museus vivos e explorar cidades com histórias muito interessantes, como Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. Nessa região também fica a Chapada do Araripe, que tem 11 geossítios com vasto patrimônio biológico, geológico e paleontológico. Uma das atividades mais buscadas dentro de alguns geossítios é tentar avistar o raro e belo soldadinho do Araripe, uma ave endêmica que é símbolo da região. E para quem ficou até aqui, vamos de mais 3 dicas extras que ficam na região sul do Brasil e 4 que ficam no estado de Mato Grosso. Os locais não entraram na lista principal porque são atrativos específicos e não destinos turísticos com vários pontos de interesse. A primeira sugestão extra é o Salto do Yucumã, que é a maior queda d'água longitudinal do mundo, com cerca de 1,8 km. O salto fica no município de Derrubadas, dentro do Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Rio Grande do Sul. A segunda dica extra é o Soldado Sebold, uma bela formação de serra dentro do município de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. E ainda em solo catarinense, vale conhecer as chamadas Pirâmides Sagradas, que ficam em Grão-Pará, dentro do Parque Estadual da Serra Furada. Agora no Mato Grosso temos a belíssima e desconhecida Lagoa Azul, que fica em Primavera do Leste, os ofurôs naturais do Vale do Chico em Jaciara, o icônico Morro da Mesa em Poxoréu e a Cachoeira da Saudade em Nova Chavantina. E com esses locais finalizamos as sugestões de destinos fora do óbvio para conhecer no Brasil. Nos contem aqui nos comentários quais desses lugares você pretende conhecer nesse ano, ou se tem algum outro local do nosso país que você tem o desejo de conhecer e não está nessa lista. Lembramos que isso é apenas uma pequena amostra das preciosidades que temos no Brasil. E se você curte conhecer mais do nosso país, te convidamos a dar uma olhada nos vídeos do nosso canal. Já tivemos a oportunidade de gravar em todos os 26 estados e mais de 200 destinos daqui. E temos certeza que o Brasil tem muito mais destinos incríveis do que você imagina. E não se esqueça que vamos deixar dicas de agências na descrição do vídeo e que se você quer buscar passagens mais baratas, o Skyscanner pode te ajudar bastante. No mais era isso, pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!